Fala galera, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo com o Ila. Hoje nós vamos receber Beto Ative, um corretor de imóveis da rede Remax de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos falar, Beto já se encontra conosco, hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento nas vendas. Então, aguardando um pouco enquanto o pessoal estão chegando, vamos falando um pouco do Ila. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. Eduardo Simanque, grande parceiro, Beto. Aqui, corretor, Maria, seja bem-vinda. Vou carregar aqui o Instagram, tu note que fica melhor de eu conseguir visualizar as pessoas que estão chegando. Então, sejam todos bem-vindos ao ILA, o Centro de Terapia Integradas Luciana Almeida, onde nós trabalhamos no auxílio do equilíbrio do corpo, mente e alma, né? Através de terapias e como o Reiki, apometria, geobiologia, e entregamos nesse quadro, nosso propósito de entregar nesse quadro é um pouco de autoconhecimento dentro das mais diversas técnicas, dentro das mais diversas áreas, onde que nós possamos realmente compreender que o autoconhecimento ele está em tudo, ele vem das coisas grandes e das coisas pequenas, e que nós possamos também compreender e aprender com todas essas áreas que nós temos. Então, enquanto o pessoal estão chegando, eu vou chamar o Beto aqui, deixa eu ver se eu consigo me equilibrar. Chamei o Beto. Então, pessoal, vamos convidando os amigos, enquanto a internet está chamando os nossos amigos. Beto, boa noite, Beto. Seja bem-vindo ao Willa. Fala, bacana, tudo bem? Tudo tranquilo. Primeiro momento, em nome da Luciane, em nome do Instituto do Centro de Terapia, nós queremos agradecer por você ter aceito o convite, onde nós vamos agregar, vou ajustar aqui também um pouquinho, quando ele entra, ele desfoca um pouco, né? Ele perde a altura, né? Isso, a única questão que eu não consegui, você é motociclista também, né? Eu é uma briga, eu consigo Também. o tamanho da minha cabeça, mas aqui no quadrinho também tem esse problema. Ah, que legal, tá? Pode falar. Não, que legal, eu tava olhando tava olhando a página de vocês até, e bacana o trabalho que vocês fazem, até bacana o trabalho que vocês promovem. E acho que a essência é isso aí mesmo, buscar o autoconhecimento, buscar o desenvolvimento, a gente se entender e se conhecer um pouquinho, né? Em todas as áreas, pessoal, profissional, relacionamentos e tudo mais, né? Mas Exatamente. vamos lá. Hoje eu vou deixar tu me perguntar, porque eu, quando engato, não paro de falar nunca mais, né? Então eu vou deixar tu fazer as perguntas aí, o teu pessoal também, se quiserem perguntar, estou à disposição aí para responder, né? A casa é sua, sinta-se à vontade, o espaço é seu. Esse quadro que nós vimos conversando no início, ele vem com esse objetivo de poder, o Centro de Terapia, nós compreendemos que, ao longo da nossa conversa, para algumas pessoas é fácil encontrar o autoconhecimento, ele já vem distinto, né? Está na pele. Para outras pessoas não é fácil porque está na questão do impulso, existe bloqueio no nosso inconsciente que não nos permite. Nós queremos, mas não nos permite atingir esse foco. E muitas vezes, como mesmo você falou, nós temos bloqueios, não sei por que eu não consigo desenvolver o meu relacionamento, o meu profissional, uma atividade de vendas, que é aquilo que eu adoro fazer, mas não consigo atingir os objetivos. Então, aí onde entra a terapia, que faz esse desdobramento, como diz Freud, que nós também estamos estudando dentro da psicanálise, que é o desdobramento dos traumas adquiridos durante a nossa vida, a nossa gestação, né? Fecundação, e até a apometria trabalha como vidas passadas, que entra uma questão de crença, mas nós também trabalhamos, né? Quase que eu derrubo aqui a câmera. Eu vi. Mas e aí nós seguimos nessa linha, né? E aí temos a casa sua, por falando como que o que eu admiro no teu trabalho, que eu estive com o Eduardo Simanque, que é um colega, eu também sou corretor de imóveis, né? O Eduardo também ele é presidente do Cresci aqui da região de Charquadas, e ele me convidou Sim. para ir na tua palestra, onde não sei se você ainda tem um prédio próximo da Nilo Peçanha. Não, aquela operação eu fechei com a história da pandemia ali, que ali era um coworking, né? E com a história da pandemia, eu encerrei aquela operação ali porque praticamente perdeu todos os clientes na época da pandemia.
E aí ainda tentei segurar um pouco, mas optei por encerrar a operação. Aquela casa eu estava 17 anos ali. 17 Mas anos. encerrei. E eu 17 anos. lembro, eu lembro que me chamou a atenção na palestra que você deu, que você brincou aquela questão do dinheiro. Quem tem dinheiro aí? Aí todos. Primeiro você comentou sobre a questão do faturamento em si, quem tem dinheiro? E aí nós ficamos meio sem, aí, pô, o universo não entende o que é um real, o que é um milhão. Eu digo, mas o cara é diferente, a ideia dele é diferente. Então, quando que você iniciou, você sempre teve essa percepção de trabalhar com o astral, essa ligação do sentimento e consciente? Cara, isso vem de mais ou menos uns 10 anos. Eu sempre fui um cara extremamente curioso. E, obviamente, pela curiosidade, por ler talvez um pouco mais do que a maioria, eu acabava sempre me interessando por vários assuntos, em todas as áreas, mas muito também nessa parte de se autoconhecer efetivamente, de entender o porquê que a gente está aqui, e todo esse fundamento que muitas vezes a gente se pergunta, né? Para que eu cheguei nesse mundo? O que eu vim fazer efetivamente aqui? E essa minha busca, ela começou há mais ou menos uns 10 anos atrás, ou seja, eu nem era um cara jovem, porque eu vou fazer 56 na próxima semana, né? Então isso aí começou quando eu tinha 40 e poucos anos, porque eu também, assim como a maior parte das pessoas, eu vivia no piloto automático. Eu sempre brinco, eu vivia no piloto automático naquela... Eu sou daquela geração, não sei que idade tu tens, Alex, mas eu sou daquela geração que a gente foi criado para fazer uma universidade, ter um bom emprego, comprar casa própria, casar, ter filhos, comprar casa na praia e pode morrer porque, teoricamente, tu já preencheu todos os fundamentos do que seria uma vida adulta plena. Eu brinco, eu fiquei traumatizado com a família Margarina, porque no fundo nos venderam isso. E ao longo dos anos eu fui percebendo que mesmo atingindo esses patamares, teoricamente as pessoas tinham essa conotação da plenitude estar associada a alguns fundamentos, principalmente fundamentos materiais, eu comecei a perceber que essa não era a verdadeira essência. E aí, há uns 10 anos atrás, eu comecei a procurar... a minha primeira ida para o autoconhecimento, ela foi através de meditação e yoga, por incrível que pareça. Porque eu queria ter um pouco mais de conexão interior. Hoje eu entendo que a meditação ela é imprescindível, né? A gente utilizar a respiração, as ferramentas que a gente tem dentro de nós, obviamente, para buscar essa serenidade, essa tranquilidade, essa paz de espírito, esse entendimento, muitas vezes, para desacelerar do processo que a gente vive tudo no piloto automático, né? Fazendo uma porrada de coisas. É que nem eu digo, eu falo do foco no dinheiro, mas a gente pode falar de várias coisas aqui. As pessoas erram muito nesses fundamentos, né? Quando qualquer profissão que você venha a exercer, qualquer trabalho que você venha a fazer, a gente tem que entender realmente a nossa missão efetiva e genuína de servir o próximo, de ajudar as pessoas a realizarem objetivos, seja qual for a profissão que você se enquadra ou se encaixa. E quando as pessoas focam no dinheiro, elas invariavelmente elas se perdem nesse caminho. Elas param de querer entregar a excelência para aquela pessoa que você está servindo, atendendo, seja o termo que a gente for usar aqui, mas acaba focando no dinheiro. E essa relação com o dinheiro do ser humano, como eu sempre falo, ela é muito complexa, porque primeiro que dinheiro, que eu sempre digo, dinheiro não é fim, dinheiro é meio, né? No fundo, eu falo uma coisa assim, as pessoas que focam no dinheiro, quem é que no fundo quer ter papel com número no meio? Porque o que é dinheiro? É um papel com número no meio que alguém diz pra gente que vale alguma coisa e que virou uma moeda de troca na época do escambo, que acharam que era melhor fazer um papel que teoricamente fosse um voucher. Essa é a verdade, dinheiro é isso. E quando as pessoas entendem o dinheiro como um fim, elas não alcançam esse fim. Porque o dinheiro ele é meio, ele não é fim. A gente quer ter dinheiro e está tudo certo. Eu não estou dizendo que está errado querer ter dinheiro e os prazeres que o dinheiro nos proporciona. Mas a finalidade é que a gente tem que ter uma certa atenção. Se você quer ter um imóvel mais bacana, mais confortável, para dar mais segurança, lazer, luxo, conforto para a tua família, está tudo certo. Agora, foca no teu objetivo, que é o imóvel. Se você quer comprar um carro, porque você é um cara que adora carro, não que você queira comprar para ostentar. Agora, se você é um cara que adora um carro e quer ter um carro mais possante, um carro bacana,
com um carro bonito, e com conforto, com segurança, seja o que for, tá tudo certo. Agora foca no... Eu sempre falo, o dinheiro tem que ser usado socialmente também. A gente tem que entender que ele tem que circular. Essa riqueza tem que ser gerada, e quanto mais uniforme for isso, quanto mais pessoas se beneficiarem dessa engrenagem financeira, melhor será para todos nós, né? É uma das coisas que eu vivo falando. Não adianta a gente ficar pensando no nosso, no eu, e querer enriquecer e ver as pessoas completamente pobres do lado da gente, né? Uma coisa que, teoricamente, nunca a gente vai ser pleno e feliz vendo esse tipo de ambiente e convivendo com esse tipo de situação. Mas quando eu te falo da busca por autoconhecimento, há muitos anos eu comecei a perceber várias coisas que eu fazia erradas, tá? Porque assim como todos nós, de viver no piloto automático, de ter sempre uma ambição, talvez exacerbada, e muito dela também no sentido de ostentar, de apresentar, de mostrar. Eu falo uma outra coisa que eu acho muito complexo, eu gosto de dividir, que é a relação do homem com o sucesso. Porque o sucesso, de uma maneira geral, ele está sempre vinculado a bens materiais, né? A gente acaba achando assim, fulano tem sucesso, ele mora numa cobertura milionária no bairro mais nobre da cidade. Fulano tem sucesso, ele anda de Porsche Cayenne zero. Fulano tem sucesso, ele conhece 50 países no mundo. A gente tem associações sempre externas ao sucesso. E eu falo hoje, que é uma frase que inclusive foi a Michelle Obama que falou, que o nosso sucesso, na realidade, ele não está no que a gente tem, ele está no que a gente representa para as pessoas, nos valores que efetivamente a gente faz, nas vidas que a gente consegue transformar, impactar, na nossa essência verdadeira. Né? Eu sempre falo, não adianta nada ter ser um cara com 50 milhões na tua conta corrente e tu ter uma relação de merda com teus filhos. Né? Você focou numa área da tua vida, você focou no profissional, mas em compensação você não tem amigos, a tua relação com teus filhos ela é muito ruim. Então, eu, por exemplo, hoje eu não considero isso uma pessoa de sucesso. Beleza, ela tem sucesso profissional, mas ela acabou abrindo mão de todo o equilíbrio da vida dela, porque nós não somos só o profissional, nós somos o pessoal, nós somos os amigos, nós somos o pai, nós exercemos vários papéis nas nossas vidas, né? E é nesse sentido que eu fui buscar o autoconhecimento até para entender e perceber que a gente tem que cuidar muito bem de todas as áreas das nossas vidas. Eu acho que é um dos grandes problemas da maior parte dos seres humanos. Acaba focando muito em determinadas áreas, abdicando e abrindo mão de outras. Todas têm a sua importância. Não significa que tu tenha que ser uma vida pessoal maravilhosa e profissional ser um fracasso. Muito pelo contrário. A gente tem que tomar conta, cuidar, dar atenção, tentar equilibrar, desenvolver todas as nossas capacidades técnicas, profissionais, pessoais, relacionais, e com certeza com isso a gente vai conseguir ter uma certa plenitude, um certo equilíbrio, que eu acho que é o que traz realmente a felicidade para a maior parte das pessoas. Né? Olha que legal, Beto, que você comentou. Esse já é o quanto que é legal esse quadro e o quanto que nós estamos agregando para as pessoas. Estão dando uma boa noite para o pessoal que entraram, a Ana, a Fernanda, a Alessandra, a Luciane, minha sócia, grande parceira, a Lucinéia, o Marcelo, o Giovanni, o Patrick, o pessoal Alex, fica. avisa para o pessoal que é legal o pessoal dar coraçãozinho e mandar aviãozinho para as pessoas, porque aí o Instagram, ele entende que a live tem uma certa relevância e acaba entregando um pouco mais. Então, vamos pedir para o pessoal aí, ó, o pessoal que está nos assistindo, nos vendo e ouvindo, dá coraçãozinho ali, dá aquele coraçãozinho ali no canto direito, e o aviãozinho também, tem um aviãozinho ali. Manda um convite para as pessoas que você acha que de alguma forma você pode ajudar, você pode impactar, você pode transformar para buscar ser uma pessoa melhor. Porque tem uma outra coisa que eu sempre falo, só para complementar, e depois eu vou que eu já te interrompi, nós só seremos bons profissionais, todos nós só seremos bons profissionais quando nós formos boas pessoas, quando nós nos tornarmos boas pessoas. O fundamento de um bom profissional é, antes de mais nada, ele ser uma boa pessoa. Ele entender que o trabalho dele tem que ter um propósito real, de ajudar outras pessoas, de ajudar outros seres. Se não for pessoa, entenda como seres, planeta, seja o que for.
eu sempre digo da importância dos que coabitam esse mundo, esse planeta junto com a gente. Exatamente. E reforçando a dica, pessoal, vamos dando um coraçãozinho, chamando o avião, porque esse conhecimento que o Beto está compartilhando conosco é gratuito e não tem glúten, pessoal. Então vamos consumir esse conteúdo a varrer, né? Nós só vamos ganhar com isso. E é muito importante que você comentou essa caminhada, essa percepção, quando que eu percebo que eu estou no piloto automático? Né? Então, como que eu inicio o autoconhecimento? Quando eu me dou conta se eu estou no piloto automático. E aí eu convido o pessoal para perguntar, será que eu estou no piloto automático? Será que eu estou satisfeito? Né? Do que eu estou me consultando, do que eu estou consumindo? Quais são as pessoas que estão ao meu redor? O que eu estou assistindo? O que eu estou observando? Hoje eu conversava com um cliente que comentávamos sobre autoconhecimento e ele falava que saiu uma pesquisa no Reino Unido que, resumidamente, assim, que foram para um número X de pessoas, perguntavam para elas o que elas preferiam. Ganhar 20 milhões, por exemplo, mas se eu ganho 20 milhões, Beto, você vai ganhar 30, né? Ou eu ganhar 10 milhões e você ganhar 20 milhões e você ganhar 10. Ou eu ganhar 10 milhões e você ganhar 30. Então as pessoas sempre, a maioria preferiu ganhar mais que o colega. E aí chegamos na conclusão, o que nós, seres humanos, muitas vezes focamos? Sempre no externo, né? Ou seja, quando você comenta assim, ostentar, né? Nós falamos aqui dentro do treinamento do Rei, que nós, seres humanos, sempre buscamos completar o nosso vazio com coisas externas. Então, estou querendo sempre mais. E nunca estou conseguindo completar aquilo que eu quero, porque nunca está satisfeito. Então, é necessário eu dar uma parada, perceber se eu estou num piloto automático e começar a olhar para dentro de mim. Que aí, somente olhando para dentro de mim, que eu vou saber qual é a minha essência. Né? E aí, quando nós falamos de essência, pessoal, nós entramos lá dentro da psicanálise, que o Freud ele nos comenta, ele nos ensina, que nós temos 3 pilares na vida, aquilo que é formado no nosso psico. O meu instinto, a sociedade que eu convivo e a minha família. Só que aquilo que eu aprendo com a família e com a sociedade vai sufocando o meu instinto. Porque quando eu ostento, eu não ostento para mim, eu ostento para o vizinho. Quando eu quero algo, eu quero sempre algo pelo próximo, para querer mostrar para o outro. E ali, como que eu exercito o autoconhecimento? Quando eu consigo realmente separar o que é essa dor, que essas pulsões energéticas, elas vêm por impulso. Né? E quando aquilo me traz um desconforto, eu percebo, isso é meu? Será que é meu ou foi agregado da minha família? Será que é meu ou é agregado da sociedade? E aí eu consigo organizar as gavetas das meias, como eu digo, meia. A minha mãe dizia bacheira, as bacheiras. Né? E quando eu percebo que é da minha família ou da sociedade, eu não critico os meus pais, mas eu exercito gratidão. E como exercitar a gratidão? Conhecendo o processo. Porque quando eu vejo o processo e eu percebo que os meus pais também tiveram uma criação muito mais difícil que a minha, a sociedade que eu venho traz uma raiz, e aí eu começo a observar o processo e deixo aquilo que é do passado no passado. É fácil? Não é. Mas esse é o caminho. E acompanhando as tuas lives, teu trabalho, eu vejo que chegar numa conclusão da venda, uma venda bem positiva, como você falou, eu tenho que entregar algo para alguém, eu tenho que somar. Também eu conversava com o Daniel, um grande amigo meu, ele comentando assim, cara, eu não trabalho por trabalhar, eu agrego algo para alguém. Foi aquele tempo da geração industrial, hoje nós entramos na geração digital, e que nós éramos empregados. Hoje nós temos que entender como colaboradores. Então, eu presto serviço para o empregador e o empregador, de contrapartida, necessita do meu trabalho. Né? Então, tira aquele peso que é trabalhar. E a mesma coisa da venda. Muitas vezes, como você diz, foca lá na meta. Mas é meta ou é projeto? Se eu olhar como projeto, eu vou observar o processo da caminhada. E esse processo eu percebo que eu vou me reinventando a cada momento. Porque tudo está em movimento, né, Beto?
É que tem vários erros aí, quando a gente fala no profissional, tem vários erros que as pessoas vão promovendo ao longo da jornada, né? Eu estava falando até num treinamento que eu estava fazendo semana passada, umas cento e poucas pessoas, era presencial. E a maior parte das pessoas continua ainda vinculando a felicidade a conseguir atingir metas e objetivos. E isso, além de... E normalmente tem aquele aspecto da comparação social, que as pessoas acabam estabelecendo alguns objetivos e também alicerçando a sua felicidade, a sua plenitude ao alcance desses objetivos. Isso é uma puta de uma cagada que o ser humano faz. Né? É que nem hoje fala, a felicidade não é o destino, a felicidade é a jornada, a felicidade não é amanhã, a felicidade é agora. A felicidade não é ela é uma decisão, ela não é uma consequência de alguma coisa. Nós temos que ser felizes no processo, né? E isso, invariavelmente, no profissional é da mesma forma. Porque muitas vezes as pessoas vinculam os seus resultados à sua felicidade, à sua plenitude. Inclusive não entendendo que o fracasso, o tombo, os erros fazem parte desse processo. Você só vai atingir excelência, todo mundo, não sei se as pessoas que estão nos assistindo aqui sabem como é que funciona o ciclo da excelência, que eu sempre falo muito no ciclo da excelência. Né? Nós somos, em tudo que a gente faz, tudo que a gente vai aprender, tudo que a gente conhece, nós começamos como incompetentes inconscientes, ou seja, não conhecemos aquilo e somos incompetentes naquela atividade ou naquela função. Depois a gente vai chegar naquele ponto em que a gente vai... Meu gato vai entrar na tela aqui. Depois a gente chega na parte que a gente estabelece consciência da nossa incompetência, ou seja, a gente é apresentado aquela matéria, aquele assunto, aquela atividade, para depois estabelecermos competência consciente, para só no final a gente ficar competente e inconsciente, que é quando a gente joga no piloto automático. E tá tudo certo quando eu digo isso. As pessoas têm que entender que tudo que a gente aprende, seja dirigir, andar de bicicleta, dirigir uma moto, dirigir um carro, jogar tênis, qualquer coisa, a gente vai sempre entrar nesse ciclo. Incompetente, inconsciente, inconsciente, competente, competente, consciente e competente, consciente, inconsciente, competente. Quando a gente entende isso, a gente sabe que o nosso cérebro é perfeito, ele é uma máquina perfeita e que nos ajuda muito, porque toda vez que a gente joga no inconsciente, a gente faz no piloto automático, como a gente dirige um carro. Né? Eu sempre falo como exemplo, todo mundo aqui, ou pelo menos se a gente fizer uma retrospectiva, a gente vai lembrar como que a gente aprendeu a dirigir um carro. E aí eu me lembro da cena, eu sempre me lembro, eu era um garoto, eu era jovem, quando eu pedi encher o saco do meu pai para dirigir. Eu via ele dirigindo e achava que aquilo era fácil, porque ele fazia aquilo naturalmente, falava com a gente, no carro, e fazia aquilo sem... Tu via que ele não tinha nenhum tipo de preocupação para fazer aquilo. E quando ele me sentou no banco do motorista e começou a me apresentar o carro, e aí falou, Beto, aqui, no volante, direita, tu vira para direita, esquerda, tu vira para esquerda. Aqui tem o pisca-pisca, tu tem que botar a seta para o lado que vai entrar. Aqui tem o painel de instrumentos, o velocímetro, o conta-giro, o marcador de combustível, as luzes de sinalização quando tem algum problema, algum defeito, alguma coisa que não está funcionando perfeitamente no carro. Aí do lado direito, aqui tem a palanca. Você tem na minha época eram 4 marchas para frente e uma ré, agora são 5, né? Mas 4 marchas, agora tem muito carro automático, melhor ainda, mas eram dos carros na época, eram tudo mecânico, 4 marchas. Então, uma marcha para frente, primeira, segunda, terceira, quarta, você vai escalonar isso, você vai vendo o giro do motor e você vai colocando isso para imprimir mais velocidade. E tá, eu prestando atenção naquilo. E daqui a pouco ele falou, bom, agora vamos para o chão. Tem 3 pedais ali, acelerador, freio e embreagem. Juro, na minha cabeça, eu falo muito palavrão, uso muita linguagem adulta, como eu digo. Eu não falo palavrão, uso linguagem adulta. Falei, cara, fudeu. Quando eu olhei aquilo, eu falei, porra, eu tenho que olhar para frente, olhar no vidro, virar para a esquerda, virar para a direita, olhar a palanca, olhar todo aquele painel. E tem 3 pedais no chão, eu só tenho 2 pés. Juro que na hora eu pensei assim, me bateu um desespero. E aí, para arrematar, ele me disse assim, olha, ainda tem um espelho retrovisor do lado esquerdo, um espelho retrovisor do lado direito e um espelho retrovisor no centro, que tem que cuidar atrás do carro e nas laterais. Aí eu falei, cara, isso é impossível de fazer essa merda. E ainda tem que ainda. E todo mundo passa por esse processo. A gente arranca o carro, errando a embreagem, morre, a gente sobe cordão de calçada. Todo mundo faz um monte de barbeiragem, um monte de cagada quando aprende a dirigir um carro.
E depois a gente vai percebendo que a gente vai fazendo tudo de uma forma extremamente natural e que está certo. Quando a gente fala mecanicamente, é muito importante a gente entender a importância do piloto automático e do inconsciente. Agora, aonde que eu digo para as pessoas que a gente tem que tomar conta e ser consciente? Quando envolve emoção. Porque todos nós aprendemos a dirigir. Está tudo certo. A gente faz tudo no piloto automático. Mas a gente tem que, no momento em que alguém nos fecha na rua e a gente fica nervoso, estressado, irritado com aquele ato, a gente sim pode sair do piloto automático, estabelecer consciência e perceber que aquilo ali pode ter sido um ato de negligência, pode ter, aquela pessoa que fez aquilo pode estar com problema na família, pode ter perdido emprego, pode ter brigado com a mulher, seja o que quiser pensar. Nós somos livres para pensar. E é nesse estabelecer consciência é que muda todo o nosso comportamento, né? Porque a gente trabalha nos 3 pilares, né? Comunica e a gente pensa alguma coisa. Pensa, sente, né? Que é o nosso sentimento correspondente ao pensamento que a gente teve, para ter um comportamento, uma ação, que é a consequência. As pessoas muitas vezes falam assim, eu sou um cara bravo, irritado, nervoso, eu tenho que tratar disso. E eu sempre digo, cara, esse é o teu comportamento, isso é a consequência, você tem que tratar a causa. O ser humano gosta muito de tratar a consequência, mas a gente tem que olhar para a causa. Né? Porque se você sabe que a tua reação ao sentir raiva é ser agressor, que muitas pessoas, quando estão com raiva, tendem a agredir, né? Porque eu sempre brinco, somos animais instintivos. Então a gente tem 2 princípios, foge ou luta. Não temos outro princípio. Tem pessoas que lutam e tem pessoas que fogem. E sempre vai ser uma reação normal, comportamento meio que natural, inerente a esse ser humano. Agora, a gente tem que cuidar das causas. Do nosso pensamento que vai gerar esse sentimento, consequentemente vai gerar esse nosso comportamento. Né? E quando eu falo em vendas, eu sempre digo, muitas vezes um cliente é um pouco... Vamos falar do mercado imobiliário, que é o que eu atuo. Você pega, às vezes, um cliente, ele é um pouco desaforado com o corretor. Por quê? Porque ele já tem muitas dores, ele foi maltratado por algum corretor, ele não teve o atendimento que ele queria, ele foi, de repente, negligenciado naquela demanda que ele tinha, seja para comprar ou para vender o imóvel, seja o que for. Ele tem uma dor. E muitas vezes, o comportamento de alguns agentes, de alguns vendedores, é quando essa pessoa é um pouco mais agressiva ou um pouco menos polida, o corretor, ou o vendedor, ou o agente, ele tende a jogar e entregar na mesma moeda. E eu sempre falo, se você mudar um pouquinho o teu pensamento e perceber que aquela pessoa teve uma dor, ou está vivendo uma dor, e não tem a ver contigo, ela nem te conhece, ela está te conhecendo hoje, está recebendo uma ligação hoje de ti. Se você virar a chave e perceber que você realmente pode, através de capacitação, desenvolvimento, expertise, quer dizer, tudo que a gente obviamente tem que agregar. Se você entender que você pode ajudar aquela pessoa, inclusive a desmistificar, a ver de uma outra forma os agentes imobiliários, corretores, esse é o grande trunfo de quem tem inteligência emocional, de quem estabelece consciência nas suas emoções. E tem uma percepção mais clara, se coloca um pouco no lugar dos outros. Eu sempre digo que a empatia é a maior ferramenta de vendas do mundo. Empatia é a maior ferramenta de vendas do mundo. Se os vendedores fossem seres mais empáticos, se colocassem mais no lugar dos outros, venderiam 50 vezes mais do que vendem. Exatamente. Olha que legal que você colocou. Você usou, eu gosto muito de usar exemplos também, a questão da direção, a questão da raiva, tratar a causa. Bom, nós trabalhamos com o Reiki, não sei se você conhece o Reiki, o pessoal conhece, você convida o pessoal para o ILA, né? O Reiki ele é baseado em 5 princípios. E o primeiro princípio do Reiki é somente hoje eu não sentirei raiva. Por que eu somente hoje, baseado no presente, não sentirei raiva? Primeiro, porque vem da aceitação. Eu sou um animal racional e eu ajo por instinto. Então, é o meu instinto sentir raiva. Então, não adianta eu colocar na cabeça que eu não vou sentir raiva. Não, eu tenho que partir do momento de saber que eu sinto raiva. E aí, quando você coloca muito bem que é procurar resolver a causa.
Porque, gente, vamos olhar e compreender aonde vocês têm um desconforto. Pode ser raiva, ansiedade, medo, insônia, qualquer uma que é um desconforto. Por que tratar a causa? Porque a causa vai lá no meu cérebro, vai lá no inconsciente e lá no ID, é porque é um gatilho que me levou a um desconforto lá atrás. Então eu tenho que olhar a causa quando eu vou olhar lá para trás e vou me desprender daquilo. Quando eu não consigo, entram essas técnicas que fazem o desdobramento. Mas no momento que eu exercito, até mesmo a meditação, como você falou, a questão da respiração, e a meditação ela pode ser feita tudo aquilo que me tira da zona de conforto, tudo aquilo que me tira do piloto automático. Então, meditação, praticar um esporte, ler, sair passear com os filhos, tudo que me tira e faz eu movimentar a minha energia. E aí, quando eu exercito, eu vejo que eu sinto raiva porque alguém me causou uma dor lá atrás. E aí, quando eu consigo me desdobrar e liberar aquela pessoa, ah, Alexandre, mas como assim alguém me causou lá atrás? Eu convido vocês para pensar em uma pessoa ou em alguma situação que aconteceu na semana passada, lá no final do ano, que ainda nós não conseguimos nos libertar dessa dor. Que quando chega agora, o meu inconsciente leva lá. E aí, quando eu tenho essa percepção que eu estou preso no passado, ou a ansiedade me deixa preso no futuro, por isso que nós falamos de momento, tempo presente, aí eu compreendo que eu também não sou um ser perfeito, que em alguns momentos eu também deixo as minhas emoções agir por impulso. E aí, quando eu percebo, eu consigo olhar para dentro de mim, aquilo que você falou lá no início, olhar para mim, eu consigo exercitar aquilo que você comentou, a empatia. Porque quando eu olhar para a reação do outro, eu posso pensar, pô, por que será que ele está nervoso? Por que será que ele chegou duro demais? Será que ele foi maltratado? Quantas vezes eu fui maltratado quando eu fui comprar pão na padaria? E ali eu já chego na outra padaria, eu já chego brigando. Né? Então, como exercitar a empatia? É olhar para aquilo que eu sinto como desconforto, que é a causa, a dor, como você falou, vou lá ver o que me causou lá atrás. Bom, realmente eu ajo por impulso e muitas vezes, como diz o ditado popular, eu coloco os pés pelas mãos. E aí, em algum momento eu atravessei com outra pessoa. Então, como você disse, está tudo certo. Então, claro, existe o meu quadrado. Eu vou fazer respeitar o meu quadrado, como diz um grande amigo meu, mas eu também vou respeitar o quadrado do outro. E quando existe o diálogo, a liberdade de poder falar e a inteligência de saber ouvir de ambas as partes, uma via de mão dupla, as coisas se encaixam. E aí, muito legal, eu quero que você entre nesse detalhe que você falou, pensamento e sentimento. O pensamento, gente, nos sabota, porque o pensamento nada é real. Por que ele nada é real? Porque ele está preso ou no passado, por essas dores que me causam essa ação que tem a causa, ou eu estou preso no futuro, por algo que vai acontecer. E quando eu me conecto com o meu sentimento, que é a minha essência, a minha verdade, aí eu consigo compreender a tão chamada lei da atração. Aí eu consigo atrair, porque tudo é vibração no universo. Então, isso... Alex, vamos falar uma coisa que eu sempre falo até. Ó, quem está nos assistindo aqui, até é legal, convida pessoas, porque a dica que eu vou dar agora tem a ver com o que o Alex falou, mas eu falo de um jeito bem leigo, bem simples e que gera um entendimento para todo mundo. Então, quem quiser, compartilha aqui com as pessoas que gostam, com as pessoas que acham que precisa. Assim, ó, sabe por que o ser humano é o animal mais infeliz da face da Terra? Por uma razão muito simples. Ele é o único dos seres que não vive no presente. Ele é o único dos seres que não vive no presente. É simples assim. Porque todas as nossas emoções negativas que nos corroem, que nos destroem, que nos sabotam, que nos prejudicam, todas as nossas emoções negativas, elas estão no passado e no futuro. E eu vou mostrar para vocês que estão assistindo aqui, ó, quer ver? Pensem comigo, ó. Se você tem raiva, mágoa, frustração, ressentimento, decepção, aonde que está isso? Tudo isso está no passado. Você ficou magoado com alguma coisa que alguém te falou ou te fez. Você se decepcionou com alguma coisa que alguém te falou ou te fez. Você teve raiva de alguém que falou alguma coisa ou fez alguma coisa contra ti. Tudo está no passado. E vamos lembrar, o que é o passado? A gente começou essa live há praticamente meia hora atrás. Tudo que a gente já falou é passado, não volta mais. Não tem como a gente trazer de volta. Passado é simplesmente
Eu gosto de falar exatamente nessa linguagem. Passado é simplesmente o presente que você já viveu. Simples assim. Não tem volta. Aprenda com ele. Só aprenda. Esse é o fundamento dessa porra. E aonde que estão os outros sentimentos negativos que atormentam os seres humanos? Ansiedade, angústia, medo, tensão, preocupação. Tá tudo no futuro. Todos estão no futuro. Por que a gente fala tanto de estabelecer consciência, de meditar, de respirar, de tentar de uma forma efetiva vivenciar o presente? Porque presente é a única coisa que verdadeiramente nós temos. O que a gente tem, a nossa vida, a nossa chama de vida é agora, nesse momento. É o que a gente está falando aqui, vocês que estão nos ouvindo e nos vendo, é esse momento. Tu não sabe. Futuro é um presente que você sequer sabe que vai viver. Todos nós podemos sair de casa amanhã, pegar um carro, ter um acidente e morrer. Ou pegar uma doença e morrer em uma semana. Todos nós. A gente acredita que a gente é eterno, mas nós não somos. Tudo na vida é um ciclo, é cíclico. Início, meio e fim. As pessoas vivem pensando no passado e lembrando das coisas que as atormentam do passado e com uma porrada de expectativas no futuro. Não tem como ser feliz e pleno. É impossível. Não tem como. Não existe mágica nesse processo. Você só vai conseguir atingir plenitude, felicidade, sucesso verdadeiramente, seja no âmbito pessoal, profissional, nos seus relacionamentos, se você entender que a tua vida é agora. E você tem que viver o presente. E essa relação do presente do ser humano, ela tem muito a ver também com o escasso e com o abundante. Porque a gente só dá bola para o que é escasso. E o que é abundante, que é o que realmente nos traz plenitude, felicidade, paz de espírito, tranquilidade, muitas vezes a gente tem isso e não dá valor. Todos nós temos saúde, eu sempre brinco, né? Todos nós temos saúde. Poucas pessoas efetivamente agradecem por ter saúde, só rezam quando não tem. Vai pedir para Deus quando não tem saúde. Né? As pessoas enxergam, quantas pessoas dariam tudo que tem para enxergar? E muitas vezes a gente sequer agradeceu por ter os olhos e conseguir ver perfeitamente. As coisas que mais nos proporcionam alegria, eu sempre brinco, eu sempre digo, é brincar com uma criança, é brincar com um animal, é ver um nascer do sol, é ver um pôr do sol, é tudo que está aí. Passear no meio de um bosque, de um mato, de uma praça, as coisas que mais nos proporcionam leveza, plenitude, felicidade, são as coisas que estão acessíveis e abundantes para todo mundo. E a gente está sempre buscando o escasso e condicionando a nossa felicidade a atingir essa escassez que a humanidade nos, entre aspas, nos mostrou que era o conceito de sucesso, de felicidade, de alcançar o ápice. Né? E eu acho que isso é que atormenta as pessoas, sabe? Eu acho que esse é o grande tormento das pessoas. Por isso que eu falo, eu sempre brinco uma coisa, Alex. Eu digo assim, ó, os meus melhores mentores, os maiores mentores da minha vida, por incrível que pareça, são os animais e a natureza. São os animais e a natureza. Se as pessoas enxergassem ou olhassem um pouco mais para esses seres, que na minha humilde e sincera opinião, são seres mais evoluídos do que nós, a gente é mais inteligente, tá tudo certo. Agora, eles são muito mais evoluídos que a gente. Os animais são gratos, os animais perdoam, os animais contemplam, os animais vivem o presente. Um animal não está preocupado em segurar e manter ter comida para um mês. Ele está preocupado em caçar, ou seja o que for, ou com a comida dele do dia. Ele é pleno se estiver satisfeito e alimentado. Tanto que, e aí ele dorme depois do almoço. Ele medita, porque ele medita porque ele contempla. Animal é grato sempre, qualquer que seja o animal, qualquer que seja o animal. Uma gratidão que o ser humano não conhece, desconhece. A gente não atingiu esse ponto de evolução para entender a gratidão de um animal. E eu sempre falo, gratidão é um exercício, né? Todos os dias eu rezo a oração quântica. Inclusive eu dei uma adaptada nela. Para o meu, incluí algumas coisas por minha conta e risco, assim, que eu digo, não, ela é a minha. Então, eu todos os dias eu faço um exercício de gratidão. Porque a única forma, inclusive, da gente perceber certas coisas é repetindo. Né? A criação do hábito, como a gente chama, serve para fazer um exercício físico, para agradecer, para ter inteligência emocional, para ter paz de espírito, para evolução profissional, tudo. Na realidade, é treinamento, é prática diária, é consistência, constância e consistência para criações de hábitos. Né? Mas é isso.
vou deixar tu perguntar, senão tá vendo que eu engato e nunca mais paro essa porra, né, meu? É legal, eu não vou complementar aquilo que você falou com uma frase do Freud também, que ele diz assim, o ser humano, ele é o único animal do mundo que ele, como se ele não aceita a sua verdade. Ele é o único animal do mundo que não aceita a sua verdade, porque ele está sempre querendo ocultar quem ele é, criando uma Sim, máscara para ele. Então veja como complementa aquilo que você falou. Dentro das técnicas, quando nós trabalhamos mais a fundo com essas técnicas que auxiliam no desdobramento, né? Então, por que os animais eles são tão puros e realmente são nos seus sentimentos? Porque eles são quem eles são. Se o instinto dele é se alimentar, é matar, no bom sentido, ele vai lá, só que ele sacrifica só o que ele vai se alimentar. Então ele aceita a sua verdade ser um predador, mas ele faz o necessário. Só que os nós sim. seres humanos nos escondemos sobre isso, né? E aí, complementando aquilo que você disse que é muito legal, que só existe uma forma de nós sermos eternos por aqui, com aquelas pessoas que nós convivemos, ou para o micro ou para o macro. É quando nós deixamos um bom legado. Né? Legal. Qual que você vai deixar? Pergunto para as pessoas, né? Qual o legado que você vai deixar? Nós vamos ter uma vida fútil, banal, mesquinha? Ou vamos deixar uma boa lembrança para aquelas pessoas que passaram? E como no meio profissional da venda, né, ou qualquer outra profissão, como deixar um bom legado? É entregando um propósito para as pessoas, aquilo que você falou. Olha a dica, autoconhecimento na venda, é entregando um propósito. Tem uma cliente, a Jennifer, que ela trabalha na atendente de farmácia, e ela comentando que ela adora atender pessoas da terceira idade. Por quê? Porque ela dá atenção. Então, onde ela trabalha, tem filas da Também amo. terceira idade, porque eles querem compartilhar com ela. Então, mas tem outro atendente, não, eu quero passar com a Jennifer. Por quê? Porque ela entrega um legado. Então, ela não só vende medicamentos, mas ela entrega o algo. E quando nós percebemos que nós estamos na escassez, o que é essa escassez, aí eu deixo um convite para o pessoal. A Luciane, ela tem um curso muito legal, que é para auxiliar a criar a nossa realidade, nossos desejos, dentro das técnicas da apometria, do reiki, da geobiologia, porque é como aquilo que nós comentamos, tem vezes que está muito forte, enraizado no nosso instinto, que nós não conseguimos desdobrar. E aí nós precisamos de técnicas, ou precisamos de um auxílio de um psicólogo, de um terapeuta. E aí vem uma dica. Gente, se eu não consigo sair, vem a aceitação. Questão aquela dos animais. O ser humano é o único animal que não aceita a sua verdade. Então é importante aceitar a sua verdade e dizer, não, eu preciso de uma ajuda dentro daquilo que eu gosto. Então, o mês que vem, convido o pessoal a se inscreverem no Instagram do Willa e verem que nós vamos dando várias dicas, várias informações sobre esse curso, porque realmente ele faz isso. Como Vou, eliminar a escassez. E vou aí nós vamos querer fazer, porra. Depois tu me fala aí, me manda o programa que eu vou querer fazer. tá convidado, tá convidado. Depois eu vou te mandar ali que vai ser muito legal, vai ser presencial, com a questão, com as limitações, e ele vem com esse propósito de realmente como eliminar a minha escassez e como chegar no meu propósito das minhas vendas, do meu É que relacionamento. propósito é uma coisa tão incrível também, né? Que nem a gente estava falando. Eu nunca esqueço uma vez que eu li em algum livro, não vou te mentir porque eu não lembro qual livro, né? Que dois pedreiros foram entrevistados e ambos questionados qual era a função que eles exerciam, né? Aí o primeiro falou, olha, eu levanto uma parede, eu assento tijolos, depois eu faço reboco, massa corrida, lixo, faço a pintura e eu construo uma casa do alicerce ao telhado, fazendo toda a parte de alvenaria e acabamentos. Beleza. Ele respondeu efetivamente o que ele fazia e está certo. Já um outro, questionado sobre o que ele fazia, ele diz assim: eu faço tudo que meu colega faz, só que eu vou um pouco mais adiante. Porque, na realidade, a minha grande realização é depois que eu vejo que eu construí uma casa do zero e que naquela casa vai ser criado, vai viver uma família e ali vão ser criados os filhos, os pais vão gerar amor. Na realidade, a coisa que mais me realiza, que mais me deixa feliz na vida é entender que eu não construo casa, eu construo lares, eu construo castelos de vida, eu construo um ninho para que as pessoas possam
formar famílias, terem segurança, conforto e uma vida digna. Então, na realidade, ambos fazem a mesma coisa, né? Só que um entendimento de um é completamente diferente do outro. E eu falo uma coisa, que tem profissões, às vezes, que as pessoas, infelizmente, as pessoas, inclusive, acreditam que tenha menos importância do que outras. E eu costumo até falar, quem que é mais importante realmente? É um gari ou um juiz de direito? Quem é mais importante? Porque numa sociedade como a nossa, eu digo no Brasil, um gari ganha salário mínimo e um juiz de direito ganha talvez 30 mil, 40 mil reais. Agora, pare e pensa, vocês que estão nos assistindo aqui, como que vocês ficam se ficar 15 dias sem recolhimento de lixo na frente da casa de vocês? Se os garis não tiverem durante 15 dias e não recolherem lixo na frente da casa de vocês, a podridão que vai existir, mosca, sujeira, animais peçonhentos, seja o que for, além de todo o desconforto visual, né, de sensações, de cheiro. E se um juiz fizer uma greve durante uns 30 dias? O que muda a nossa vida, de uma maneira geral? Então, a gente, às vezes, não mensura, mas a maior parte das profissões, e que muitas vezes as pessoas acham que a uma vale mais que a outra, não existe, gente. Todas as profissões, todas as atividades têm que ser honradas. Todas as atividades têm muito valor, um valor muito alto. Eu falo, como exemplo, eu gosto da Noruega. Eu sempre digo, na Noruega... Eu acho que travou aqui o do Beto, né? Aguardando um pouquinho. Não sei se vocês estão. Deu uma travadinha, Beto. Você estava falando na Noruega. Na Noruega, na realidade, um gari e um juiz de direito ganham praticamente a mesma coisa. Os últimos dados que eu tinha é que um gari ganhava em torno de 9 mil reais, equivalência, né? Seria em euros, obviamente, mas ganhava em torno aí de 9 mil reais, e um juiz de direito em torno de 12 mil reais. Ambos tinham, né, pegavam transporte público, moravam nos bairros semelhantes, os filhos estudavam num colégio semelhante, porque existe uma singularidade naquilo ali. As pessoas têm a percepção da importância de ambas as profissões dentro de uma sociedade organizada. Exatamente. Cortou? Oi? Não, eu estava aqui, para mim tá normal. Tá. Isso. Mas é isso, só complementando isso, quer dizer, eu acho que a gente tem que... O que a gente faz na vida, profissionalmente falando, que a gente está falando de vendas, mas eu falo muito no âmbito profissional, a gente tem que entender valor, relevância no nosso trabalho, no nosso serviço, seja ele qual for. Quando as pessoas entendem isso, o teu senso de propósito é muito maior, você tem muito mais prazer e honra de atender as expectativas daquelas pessoas que tu está atendendo, seja em que âmbito for, na venda, produto, serviço, seja o que for. Porque eu digo, vendedores todos nós somos, né? Eu sempre falo isso até. Todos nós somos vendedores. Todos. As pessoas dizem, não, Beto, eu não gosto de vender. Papo vai dormir, velho. Tu te vende como amigo, tu te vende como pai, tu te vende como marido, tu te vende como profissional, tu te vende. Se você tiver aqui, sei lá, na tua família, um caso de uma pessoa com uma doença muito séria, e que tu vai lá e busca 2 especialistas altamente recomendados. Altamente recomendados. Você vai num deles, 2 médicos, estou falando de doença aqui, uma doença séria, que tu vai lá, 2 médicos altamente recomendados. Você vai no primeiro, o cara só fala a linguagem médica, não tem nenhuma empatia, é grosso que nem uma mula, grosso e seco que nem uma mula. Não fala de uma forma que não te deixa nem um pouco confortável, seguro, nada. Tu sai dali normalmente mais inseguro do que entrou. Tu não entende aquela linguagem médica, o cara não teve nenhum tipo de carinho, empatia. Pô, quando a gente está com uma doença séria em algum ente da família, a gente quer que nos acolham, a gente quer carinho, a gente quer de alguma forma que a pessoa demonstre que está preocupada e que está querendo te entregar o melhor. Aí você vai num segundo médico, recomendado. E esse é totalmente ao contrário. Te explica de uma forma leiga, se mostra completamente comprometido, engajado, te dá carinho, acolhimento, atenção, te enxerga como um ser humano que está ali carente, com um monte de problemas na cabeça, com um monte de preocupações. Essa pessoa te acolhe, te entende, fala de uma forma leiga contigo,
sabe? Você vai acabar escolhendo esse cara. É normal. Por isso que eu falo, a venda existe em todos os aspectos. E eu sempre digo, a nossa verdadeira, e aí qualquer profissão que seja, a nossa verdadeira intenção de atender alguém com carinho, com atenção, com disponibilidade, com compaixão, é o que cria conexão. E normalmente o sucesso profissional, ele quase sempre está alicerçado na base desse entendimento, dessa construção de relevância que alguém enxergou em ti. Claro que não adianta tu ser um cara carinhoso, um rapaz ser um merda, né? Você tem que se capacitar, tem que se qualificar, tem que entender, obviamente, o que você está oferecendo, buscar conhecimento técnico profundo na tua área. Mas eu digo mais, nunca esqueça a essência de ser humano, de ser um ser humano e que você está atendendo o outro que precisa do teu carinho, do teu colo, do teu acolhimento, da tua atenção. Exatamente, porque nós somos vendedores de sonhos. Então, quem vende imóveis vende sonhos, que é o sonho, quem não deseja ter o seu imóvel, né? E essa comparação de que essa conexão, nós somos vendedores de tudo também. Até desde sexta, que nós ficamos fazendo uma brincadeira, que eu marquei você ali, que ficamos fazendo uma chamada desde sexta, deixando o pessoal curioso, vem aquela questão, qual a sua dificuldade na venda? Algumas pessoas colocaram, na parte técnica, na parte da vergonha, né? Então, você entende que vender também faz parte de buscar um novo relacionamento, buscar um trabalho? Nós É igualzinho. 24 horas por dia. Né? E quando eu, inclusive, uma época, eu devo ter esse e-book, eu vou capaz de fazer depois uma divulgação dele. Eu fiz um e-book que eu escrevi, eu comecei a escrever meio que na brincadeira, tem um livro que eu vou lançar em seguida, mas eu comecei a escrever um e-book meio de brincadeira e comparando a sedução, os primeiros amores da adolescência com a venda. E que, cara, é igualzinho, se a gente parar para perceber. É igualzinho. A gente criando aqueles ensaios mentais, a gente tentando se disponibilizar para aquela pessoa amada, toda a criação daquele ambiente para que a pessoa nos perceba e a gente consiga entrar na vida dessa pessoa, cria conexão para conseguir, obviamente, ganhar essa pessoa e namorar essa pessoa. O processo de sedução com a venda, eles são iguaizinhos. Iguaizinhos. Então, por isso que eu digo, tudo na realidade é um processo. Tudo é um processo. Esse livro, eu vou botar esse e-book no ar em seguida aí. Aí eu vou fazer lá alguma coisa para dar esse e-book para a galera. É bem bonitinho. É bem pequenininho, é umas 8, 10 páginas. E quando eu escrevi, eu me lembro que eu escrevi meio na galinhagem, assim. Aí eu dei para uma amiga minha, ela disse, Beto, isso aqui é maravilhoso. Ela falou. Aí eu falei, sério, tu achou? Ela, cara, isso é maravilhoso. É uma analogia perfeita, assim, da gente lembrar, assim, daquele nosso primeiro amor da vida, sabe? Aquele que a gente está lá, adolescente, fissurado, tentando ganhar aquela garota, ou garoto, seja o que for, que tu se apaixonou, com um processo de venda. É igualzinho. Se a gente começar a perceber, assim, tem vários detalhes que eles caminham juntinhos. Eu sempre falo uma coisa, Alex, profissionalmente falando. Ainda mais naquela época que hoje ainda tem um monte de aplicativos. Na nossa época, respondendo o que você perguntou, eu estou com 41 anos, não tinha aplicativo, cara. Era do que né? Tu tinha que pegar a bicicletinha e dar teus pulos, negão. Não tinha o que fazer, né? Quero ler teu e-book, é interessante. A analogia idêntica. Ele é bonitinho. Eu vou botar ele no ar aí. Eu vou uma hora repostar ele e vou botar ele no ar aí de novo. É bem bacana. Mas é muito legal aí, nós entregamos para pessoas, quando nós falamos ali, autoconhecimento nas vendas. Muitas vezes nós esperamos algo muito milagroso, algo grandioso, né? Cheio de estatísticas, de números, de motivação, mas na realidade isso é como viver, né? E aí nós olhamos assim, né, Beto, como você falou ali, o que é... Aí nós buscamos a tão sonhada evolução. Mas o que é evolução se não é só a experiência de viver? Se permitir, observar o processo, viver, se experimentar, se permitir. Isso é evolução. Porque, como você falou, como que você aprendeu dirigindo? Treinando e aprendeu. Né? Tudo na vida é treino. Tudo na vida é treino. A gente só fica bom fazendo. Qualquer coisa que a gente vier falar. Tudo na vida é treino. Tudo. Não tem nada que seja diferente.
Ou seja, tem que ter dedicação, tem que se esforçar. Tu sabe que o meu primeiro mentor, eu gosto sempre de falar essa frase, que eu acho que é bem legal até para complementar aí o que a gente está falando. O primeiro mentor que eu tive, ele falou uma frase que eu nunca esqueço. Eu tenho várias frases emblemáticas assim, que eu trago para a vida, né? Mas ele dizia o seguinte, que nós somos no mundo 7,9 bilhões de perebas. Ou seja, toda a população é um bando de pereba. Nós somos todos perebas, essa é a verdade. Aí ele falava, ele dizia, porra, mas é sério? Isso é verdade? Só que tem algumas que são mais esforçadas que as outras. É a Exato. única diferença na vida. Então, tudo na vida da gente é uma questão de esforço. Como diz, né? Pagar o preço, efetivamente. Você quer ser um bom profissional? Porra, se dedique à sua atividade. Busque conhecimento técnico. Busque conhecimento técnico do produto que você comercializa. Busque conhecimentos técnicos de vendas. Óbvio que a gente tem que habilidades comportamentais, é inevitável. A gente trabalha com seres humanos. Vou dar uma dica de vídeo que eu acho maravilhoso para quem está assistindo. Assistam a palestra que tem no YouTube, no TED, da Michelle Schneider, que fala do profissional do futuro. É incrível. Aquelas palestras do TED de 20 minutos, 19 minutos, não pode exceder 20 minutos. E a palestra da Michelle Schneider sobre o profissional do futuro é incrível. Incrível. E fala exatamente o que a gente está falando aqui. Qualquer que seja a profissão que a gente vai exercer. Porque vocês têm que lembrar o seguinte, ó. Qualquer coisa que a gente faça, os robôs, os computadores, as máquinas estão fazendo muita coisa, às vezes, melhor que nós. Aonde que a gente vai conseguir separar o joio do trigo? Nenhum robô tem emoção. Nenhum computador tem emoção. Eles não conseguem. E por mais que seja perfeito o sistema, isso aí eu sempre brinco, é que nem quando a gente liga para uma operadora de celular. E aí fica aquela porra daquelas mensagens eletrônicas o tempo todo ali, e tu atirando no dedo no 9, no 9, no 9, por quê? Porque tu quer ter alguém que te ouça. Tu quer ter alguém que crie uma conexão contigo. Então, entendam uma coisa. Se vocês querem, qualquer que seja a tua profissão, se você quer se tornar um profissional relevante, entenda que você tem que ser uma pessoa muito relevante. Você tem que ser uma pessoa interessante, uma pessoa boa, que realmente está preocupada genuinamente em atender a outra pessoa, seja na área que tu atua, atendê-la com excelência, com qualidade, com carinho, com afeto, com solidariedade. Palavras que às vezes as pessoas não gostam de colocar no meio empreendedor, no meio empresarial, mas que fazem parte desse jogo. Todo mundo quer atenção. Todo mundo quer ser acolhido. Todo mundo quer ter uma percepção de que daquele lado do balcão tem uma pessoa que realmente quer te atender de verdade. Não está te olhando como uma cifra, procurando simplesmente um resultado financeiro naquela relação comercial. Então essa é a minha grande dica profissional para todo mundo que está nos assistindo. E não é só para vendedor, não, é para qualquer um. Nunca, e tem a ver com dinheiro também, nunca enxerga o teu cliente como uma cifra. Nunca. É a maior cagada que todos os vendedores fazem. Nunca enxerga o teu cliente como uma cifra. Exatamente, tem um vídeo motivacional no YouTube que ele fala, então você quer ser bem-sucedido, convido o pessoal para assistir, e aí ele desenvolve o vídeo e ele diz algumas frases assim, tudo que está em movimento, continue em movimento. Então fica uma dica para todos nós, vamos nos manter em movimento, que é aquilo que você falou, se qualifique, estude, busque conhecer. E aí ele completa a frase nesse vídeo, assim que ele fala, o processo por si só alimenta o fogo. Olha que interessante, o processo é tudo que está em movimento. Fica em movimento, porque tudo que está em movimento continua em movimento. O processo por si só alimenta o fogo. Então, quando eu fiz o fogo, ele se alimenta com oxigênio. Então, ele tem a combustão ali, que é madeira, então ele está se alimentando. Então, o processo é como que eu vou atingir a minha evolução, os meus objetivos, como eu vou exercer a gratidão? Observe o processo. O processo por si só alimenta o fogo, o processo por si só me dá experiência, o processo por si só me dá o exercício da empatia. Então, eu quero te agradecer, Beto. O Beto deu uma travada ali. Nós estamos chegando aqui já em 1 hora de live, de coração, Beto. Temos 1 hora de live aí. Cara, foi um prazer ter esse tempo com vocês aí. Espero que tenha feito sentido. Não sei se ela vai ficar arquivada lá no teu Instagram ou da Ila. E aí eu posso compartilhar, até porque aí eu consigo compartilhar nos meus stories a live gravada ali para o pessoal assistir também, né? Para ter um pouco mais de alcance aí, se fizer sentido para as pessoas.
Cara, muito obrigado pela oportunidade. Adorei bater esse papo com vocês aí. Espero que a gente tenha contribuído e colaborado com as pessoas que estavam aqui nos assistindo e que, obviamente, depois podem ainda acessar essa live, que ela fica gravada lá no canal. Então, brigadão, brigadão pela oportunidade. Gratidão, ela vai ficar salva no Instagram do Ila e também depois nós mandamos ela para o YouTube. Então lá tem o centro Ah, de legal. YouTube. Estamos no TikTok, eu estou perdendo a vergonha para dançar. O Luciano já está dançando TikTok, né, cara? Ah, só nas dancinhas, então. Estamos no Maravilha. movimento. Pessoal, sigam o Beto, sigam o Ila e vamos exercer o autoconhecimento, gente. Assim nós seremos Obrigado, livres de nós bacana. mesmos. Tamo junto. Abraço grande. Fiquem com Muita Deus todos gratidão. aí. Beijos. Tchau, a todos. Tchau, tchau. Tchau.